Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Sejam bem-vindos de retorno ao canal do NEP Honório Abreu. E nós estamos aqui na nossa análise, na nossa leitura, nas nossas ponderações em torno do Livro dos Espíritos. Nós estamos encerrando o capítulo 2º do livro 2, no item materialismo. E nós estamos lendo um texto que Allan Kardec faz, e ele aqui refletiu sobre o quanto é terrível a questão de você acreditar que depois de tudo há um nada, que a existência se apaga, e ele reflete. Então por que eu vou ser uma pessoa boa? Por que eu vou ser uma pessoa virtuosa? Por que eu vou procurar ajudar o outro? Sendo que os maus muitas vezes prosperam e não tem nada, não tem nenhuma consequência. E ele está discutindo sobre isso. E aí ele constrói o último parágrafo do capítulo, constrói o último parágrafo da reflexão em torno do materialismo, dizendo o seguinte, lembrando que nós estamos refletindo aqui que o quanto ainda as ciências materiais, vou brincar com a palavra aqui, né? Mas o quanto ainda os cientistas, os fisiologistas, o homem de ciência, né? As personalidades de ciência, o quanto elas ainda são voltadas ao materialismo e o quanto é triste você perceber que o materialismo é uma consequência daqueles que deveriam demonstrar ao homem a questão da supremacia da inteligência. Bom, e aí ele vai terminar dizendo... Este quadro, que quadro é esse? Essa questão de acreditar que não há nada. Este quadro não tem alguma coisa de apavorante, de glacial? Ele pergunta. A religião nos ensina que não pode ser assim, e a razão nos confirma. Mas esta existência futura, vaga e indefinida, não tem nada que satisfaça o nosso amor pelo positivo, sendo para muitos a origem da dúvida. É interessante, né? Porque a resposta que se dá contrária ao materialismo é uma resposta carente de lógica. Nós estamos aqui nesse momento histórico falando dos movimentos religiosos construídos com a questão dos destinos pré-fixados, porque o destino pré-fixado ele se assemelha ao nada. Se eu fizer uma coisa de ruim eu vou para o inferno, se eu fizer uma coisinha de bom, no último momento da minha vida eu vou ser salvo e vou para o céu e vou ficar ali deitado eternamente em berço esplêndido na companhia dos anjos, ou num sofrimento perpétuo na companhia dos demônios. E aí a ciência foi desenvolvendo e isso foi ficando ilógico, porque a própria justiça divina com o pensamento do céu e do inferno foi ficando ilógica. Então a resposta contrária ao materialismo era uma resposta profundamente ilógica, não explicava muito. E as mentes que já se desenvolviam, e as mentes que não eram mais tacanhas, e as mentes que não estavam mais aprisionadas no dogmatismo, elas começaram a questionar. Por não encontrar outras respostas, elas se abrigaram então na questão do nada. Temos uma alma, mas o que é a nossa alma? Ela tem uma forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Alguns dizem que é um sopro de Deus, outros que é uma centelha, outros ainda uma parte do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Mas de tudo isso, o que aprendemos? Lembrando que a gente falou muito sobre a alma, tem os vídeos anteriores aí, quem quiser ver, porque nesse capítulo 2, o capítulo que conversa conosco sobre a encarnação dos espíritos, primeiro fala do objetivo da encarnação e depois o segundo item é da alma, e a gente estudou aqui, a gente aprofundou muito nesse assunto. Que nos importa ter uma alma se depois da morte ela se confunde na imensidade, como as gotas d'água no oceano? Se a gente não é individualidade, o que vai importar ter uma alma então? Cai mais uma vez, igual eu falei, se a gente tem essa resposta para a alma, que ela é parte de um todo, cai mais uma vez na resposta do nada. A perda da nossa individualidade não é para nós como nada? Disse que ela é imaterial, mas uma coisa imaterial não tem proporções definidas e para nós representa o nada. A religião nos ensina também que seremos felizes ou infelizes segundo o bem ou o mal que houvermos feito. Mas em que consiste essa felicidade que nos espera no seio de Deus? É uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra finalidade que cantar louvores ao Criador? As chamas do inferno são uma realidade ou um símbolo? A própria igreja o entende como um símbolo,
Mas quais são esses sofrimentos? Onde está o lugar do suplício? É interessante, né? Porque precisou-se, inclusive, a gente não vai adentrar muito, mas as respostas eram tão ilógicas que aí começou-se a se questionar. Tá, mas e as almas das crianças, daqueles que morrem em tenridade, que não tem essa questão do bem e do mal, aliás, que não podem nem ter feito mal, porque, caramba, muito jovens, aí cria-se a figura então do purgatório. Então você vai vendo, vão se elaborando respostas que vão ficando ainda cada vez mais ilógicas. Onde está o lugar do suplício? Numa palavra, o que se faz, o que se vê nesse mundo que nos espera a todos? Disse que ninguém voltou para nos prestar contas. É um erro. E a missão do Espiritismo é, precisamente, de nos esclarecer sobre esse futuro, de nos fazer, até certo ponto, atingi-lo com o dedo e com o olhar, não mais pela razão, mas pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, isso não é mais que uma presunção, uma probabilidade sobre a qual cada um entende a sua vontade, que os poetas embelezam as suas ficções ou semeiam imagens alegóricas que nos enganam. É a realidade que se nos apresenta, pois que são os próprios seres do outro mundo, que é o mundo real, que é o mundo espírita, que é o mundo verdadeiro, que é o mundo que se interconecta conosco. O nosso mundo material é apenas um reflexo do mundo espiritual. São os próprios seres do outro mundo que vêm nos descrever sua situação, dizer-nos o que foram, que nos permitem assistir, por assim dizer, a todas as peripécias de sua nova vida, e por esse meio, mostrando-nos o destino inevitável que nos está reservado, segundo os nossos méritos e os nossos deméritos. Responsabilidade íntima, pessoal, individual, intransferível. Evolução constante. Há nisto algo de antirreligioso? Bem ao contrário, uma vez que os incrédulos aí encontram a fé e os indecisos uma renovação de fervor e de confiança. O Espiritismo é, pois, o mais poderoso auxiliar da religião. Uma vez que é assim, é porque Deus o permite, e Ele o permite para reanimar as nossas esperanças vacilantes e nos reconduzir ao caminho do bem, pela perspectiva do futuro. E a gente precisa propagandear isso. A gente precisa ser um banner, a gente precisa ser um estandarte, a gente precisa falar sobre o Espiritismo. A gente precisa levar o Espiritismo, as verdades espíritas, as realidades espíritas, para os corações que estão em dúvida, para os corações que estão desalentados, para os corações que estão descrentes. Porque essas verdades, porque essa realidade trazida pelo Espiritismo, ela liberta essas almas, porque ela libertou a nossa alma e ela é capaz de libertar essas almas que estão aprisionadas nessas crenças cegas que nada oferecem, E é legal porque a lógica na construção de Livro dos Espíritos, se o Kardec está falando aqui que o Espiritismo explica todas essas irracionalidades, né? Agora a gente não tem mais, a gente tem fatos. O próximo capítulo, o capítulo 3 do livro 2 do Livro dos Espíritos é Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Olha que bacana. E é o que a gente vai ver a partir da semana que vem. Se você gostou desse conteúdo, se você está achando que isso está simplificando o seu entendimento sobre o Livro dos Espíritos, não esquece de compartilhar não, de mandar para os grupos espíritas que você participa, mandar para os grupos da Casa Espírita. Às vezes a Casa Espírita ela não tem, por falta de material humano, ela não tem um estudo do Livro dos Espíritos, então isso aqui pode auxiliar bastante, assim como os materiais que nós temos, por exemplo, disponibilizados pela FEB, os estudos à distância disponibilizados pela FEB e tantos outros em tantos canais que buscam propagar essa verdade. Não se esqueça também de curtir, não se esqueça também de comentar e caso você ainda não seja inscrito no canal, por favor não se esqueça de inscrever-se e de acionar o sininho das notificações. Até o nosso próximo estudo.